Fala galera, 1 minuto atrasado hoje. Desculpem-me, mas estamos aqui. Esperar a galera entrar e a gente começa a nossa 7ª meditação. Passa rápido, né? Parece que foi ontem que eu disse que ia começar essas 40 séries, as 40 lives aqui da Quaresma. Já estamos aqui na 7ª. Vamos nessa. Hoje é um dia, uma meditação importantíssima, tá? O Marcelo acabou de sair do treino e já tá aqui. Tá? Hoje é uma meditação importantíssima. Importantíssima mesmo. Então, reze por mim aí, que Deus me ajude, porque vai ser difícil, mas vai mais frutuosa. Vamos ver aqui. Esperar a galera entrar. A gente começa. Vamos lá. Vamos começar com a oração de todo dia. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer bom fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Olha aí o Ali, deu tempo, hein, Ali? Mandou mensagem aqui antes para saber a hora da live. Chegou a tempo, isso aí. Vamos lá. Então, ó, como eu falei, essa live de hoje, essa meditação de hoje é importantíssima para esclarecer muitas coisas, né, que a gente vem fazendo aqui e é um ponto importantíssimo que a gente tem que ultrapassar hoje para que a gente consiga alçar voos mais altos nessa nossa caminhada aqui, né, que inicia hoje esses tempos, né, com a gente aqui, né, nessa quaresma, mas que a ideia é manter isso pro resto da vida, né? A gente vem falando aqui muito sobre isso, que as lutas, as batalhas, né, da nossa vida, principalmente no ramo espiritual, ela vai perdurar até o último dia da nossa vida. Então, é luta até o último dia da vida. E essa live de hoje aqui vai romper uma barreira, espero que rompa, muito importante para que a gente consiga crescer. E eu queria começar a meditação de hoje lembrando a gente, né, que eu acredito que todos nós conhecemos, todos vocês conhecem, aquela parábola do filho pródigo, né, que tem nas escrituras. Para quem não lembra, eram 2 filhos, um resolve sair de casa, pede sua parte ali na herança ao pai, o pai dá a sua parte da herança e ele vai para o mundo, né, viver de aproveitar dos prazeres, né, torra todo o dinheiro com tudo que tem aí, né, de bom que o mundo oferece, comida, bebida, tudo que tem, e quando perde tudo, né, uma hora acabou toda a sua herança e ele é tratado como um mendigo, né, e aí lembra de novo do pai, que se ele voltasse para casa do pai, ele ia ser tratado melhor. Se ele fosse tratado pelo menos como um empregado do pai, ele iria viver melhor. E vai para casa com essa contrição, com essa humilhação, né, pessoal, de pedir para o pai, não, me trate pelo menos como seu empregado, né, que eu vou ter uma vida melhor do que a que eu estou tendo aqui. E assim ele foi, com humildade, né, com a certeza, né, do seu pecado, do seu erro, de que traiu o pai dele, né, de que fez besteira. Com humildade vai lá e pede para que o pai aceite ele, né? E aí o pai fica feliz quando vê, né, ele chegando e o recebe com todo amor. E o que ele faz, né? O filho pedindo para o pai tratar ele pelo menos como um pior dos seus empregados. E o que o pai faz? Uma festa, né? Mata lá o novilho, faz tudo para receber o filho, né? Aquela ovelha que estava perdida, né? E qual é o sentido dessa parábola do filho pródigo pra gente? O pai, né, ali, o filho pródigo somos nós, né, traidores, que queremos viver os nossos prazeres, abandonar tudo, gastar tudo que a gente tem, como se não houvesse amanhã. E o pai é o nosso pai, né, o Senhor, que está sempre de braços abertos para receber a gente de volta. Mesmo quando a gente trai ele, mesmo que a gente gasta tudo que ele tem, ele está ali de braços abertos para receber a gente de volta. E
uma coisa importante aí no filho pródigo, porque qual foi a reflexão que ele fez com ele antes de voltar e pedir para o pai para que tratasse ele como o pior dos empregados, né? Ele reconheceu a sua falta, o seu erro, reconheceu que traiu o pai, que gastou todo o dinheiro dele, e quando chega para o pai ele fala: te traí mesmo, né? Fui mal, fui um filho mau, mas peço que me trate pelo menos como um dos seus piores empregados. Essa reflexão anterior é importantíssima, né? Para a gente conseguir o perdão do pai. O pai dele estava lá todo o tempo esperando esse momento, mas não invadiu a liberdade dele, deixou que ele fosse, né, gastar a parte dele da herança, deixou ele fazer o que quisesse, mas estava lá sempre esperando, como se ele dissesse assim: quando tu vier eu tô aqui, quando tu vier eu tô aqui. E quando ele chegou, foi isso que ele fez, né? E é isso que Deus faz com a gente também. Quando a gente trai, faz o que a gente quer, né, pratica atos maus, se distancia do bem, como a gente foi falando nas lives anteriores, né? Se distancia do bem, se aproxima do mal, se deixa ser seduzido ali, né, pela sedução do mal. Deus deixa a nossa liberdade, mas está de braços abertos para quando a gente volta, né? E a gente tem que ter sempre isso em conta, porque muitas vezes tu aí pode pensar que não, o mal que eu pratiquei é terrível, né? E aí Deus não vai perdoar. Não existe esse mal que Deus não possa perdoar, a não ser que você não tenha como ter essa contrição e se arrepender. Se você não faz isso e humildemente vai lá e pede perdão pelos pecados. E aí ontem, esses dias eu falei, né, sobre os sacramentos, né? Como é que a gente se aproxima do bem, do sumo bem de Deus? Através dos sacramentos, né? Da confissão, da comunhão, principalmente. E aí tem uma coisa antes, né? Eu falei sobre esses dias, sobre a aproximação com Nossa Senhora, sobre rezar o terço, sobre a confissão, a comunhão. Mas existe uma coisa inculcada dentro de nós que atrapalha a gente nisso. Atrapalha, mas atrapalha muito mesmo. Que é uma coisa que é cultural, vamos dizer assim, do brasileiro, que está enraizada na gente, que é uma coisa chamada superstição, né? Há um perigo muito grande de você tratar essas coisas com superstição, de tratar o terço aqui, né, como se fosse um amuleto, né, que vai te trazer sorte. E eu vou te dizer que tratar isso, qualquer coisa, né, tratar qualquer coisa com superstição é o caminho oposto da liberdade. Vai tirar a liberdade total. Por que vai tirar a liberdade total? O que acontece quando a gente faz essas coisas, né? Todo tipo de superstição. A gente quer moldar o futuro, as coisas à nossa vontade, não é isso? A gente tenta moldar o futuro com a nossa vontade. É isso que a gente faz com a superstição. E isso é o oposto da liberdade, né? A gente quer conseguir algo pela nossa vontade através da superstição. Ditar o que a gente quer que aconteça, né? E isso é o verdadeiro, é o contrário da liberdade. E é o que vai te distanciar muito do próprio Deus, porque o que é que Deus quer para ti? Que você seja livre. Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode fazer o que quiser, Ele não faz isso, né? E tu quer fazer. Então, a primeira coisa antes de entrar nessa jornada espiritual, de práticas espirituais, você tem que abandonar a superstição. Não é algo supersticioso. E a gente conseguiu, e o que é, né? A gente conseguiu esses dias aqui, através das meditações, entender racionalmente as coisas. A gente entendeu, a gente consegue conceber pela própria razão, né, que existe algo que nos transcende, algo que vem depois, né? Algo como se fosse uma força maior que age na gente. A gente consegue entender isso pela própria razão. Da mesma forma, a gente consegue entender também pela própria razão que existe um mal no mundo, alguma força maligna aí no mundo, né? Que existe mesmo, né? Então, essas coisas todas aí existem. Feitiçaria, bruxaria, essas coisas existem mesmo, né? A gente falou também anteontem sobre a existência do mal e do demônio, que também existe, não adianta você colocar para baixo do tapete. É importante você saber disso, para poder se distanciar disso, se aproximar do bem. Agora, uma coisa importantíssima também que você consegue perceber racionalmente é que esses poderes, né, esses poderes aí do mal,
só atingem quem está longe da graça. Quem está na graça não é atingido pelos poderes do maligno. Entendeu? E o que é estar em estado de graça, né? Por isso que eu iniciei essa meditação de hoje lembrando da parábola do filho pródigo, né? O que é estar em estado de graça? É simples, você não precisa fazer muita coisa não. Duas coisas: se você é batizado, né, você faz confissão semanal e comunhão. É só isso que vai te deixar em estado de graça. Não precisa fazer nada. E aí o que eu falei, é preciso abandonar essas superstições que a gente tem, né? É algo simples, é uma prática simples, concisa, direta, que você vai pedir ali a absolvição do teu pecado, como o filho pródigo fez. Saiu, traiu, beleza. Reconheceu o mal que fez, reconheceu que traiu o pai, reconheceu que o abandonou, que virou as costas, e com humildade pede: te traí, te abandonei, peço que me receba de volta, pelo menos como o pior dos seus empregados. Pronto, acabou, recebeu. É isso, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Você não precisa ser, né, as práticas da confissão, né, por exemplo. Você só precisa ter que ser batizado. Se você é ateu, se você é protestante, não importa. Só se você for muito implicante e não querer fazer isso. É simples, não custa nada. Não custa nada você chegar lá e falar os teus pecados e pedir perdão. Nada. Fala: Navarro, mas eu tenho vergonha do meu pecado. Cara, pode ter certeza que o sacerdote ali, você não vai falar nada de que ele já está acostumado. Nada de diferente de todos nós. Nada, né? É só isso. Falar: eu, sei lá, traí minha mulher, traí meu marido, eu, sei lá, assisti o que não devia, né? Tipo pornografia. Cara, você não vai fazer nada do que o padre está acostumado a ouvir. E pronto, né? É só isso que você tem que fazer. Então, quando a gente vai pro sacramento da penitência, isso que a gente quer, como filho pródigo, se aproximar novamente de Deus, que está lá de braços abertos, né, para nos receber. Então, devemos sentir desejo de encontrar-nos pessoalmente com o Senhor quanto antes, como desejariam os seus discípulos quando se ausentavam por uns dias, para descarregarmos nele toda a dor experimentada ao verificarmos as nossas fraquezas, os erros, as imperfeições e os pecados cometidos tanto ao realizar os nossos deveres profissionais, como no nosso relacionamento familiar e social, na atividade apostólica e na própria vida de piedade. Então, esse é o nosso desejo. E a gente que quer tá se propondo aqui a partir dessa quaresma a crescer na vida espiritual, né? A gente que já entendeu pela nossa razão que existe algo que nos transcende, que a gente quer chegar para aproximar do bem, para fugir do mal. A gente tem que fazer práticas para isso, né? Aí você fala assim: Navarro, eu não acredito nisso. Você não precisa acreditar. Calma, você não precisa nem acreditar. Nem acreditar, né? Quando a gente quer empreender algo, né? Por exemplo, eu trabalho com exercício físico, vocês sabem disso, né? Então, se eu quero fazer com que o meu aluno faça um movimento chamado pull-up, por exemplo, que é passar o queixo da barra, né? Uma barra fixa, eu tenho que fazer práticas, dizer para ele, passar práticas para ele, que ele fortaleça os músculos que são necessários para ele fazer um pull-up, né? Os músculos de puxada, os grandes dorsais, bíceps, né? Todos os músculos que vão auxiliar ele a fazer o pull-up. E aí, ele não vai, do jeito que ele está hoje, ele não vai conseguir, mas eu empreendo isso por um tempo, faço práticas constantes, né? Diárias, para que um dia ele consiga fazer isso. Então, na vida espiritual é da mesma forma. Se você quer melhorar esse teu relacionamento com o transcendente, né, com o próprio Deus, você precisa colocar aí práticas para isso. E são essas práticas que vão te dar essa fé. Então, se você não acredita, é normal, você não tem prática. A prática, ela é um fruto. A fé, na verdade, é um fruto da prática. E essas práticas que a gente dá é a religião. É simples, não tem nada de supersticioso nem nada. Lá, abandona isso. Você tem que fazer as práticas para te aproximar de Deus, as práticas da religião, né? E eu já falei aqui para vocês, coisas simples: confissão e comunhão. Confissão semanal, comunhão. A gente vai falando do poder do maligno. Não vai atingir se você estiver em estado de graça. Estar em estado de graça é
se arrepender dos teus pecados e pedir a confissão. Então, se aqui tem 6 pessoas, se essas 6 pessoas for essa semana se confessar, a gente vai ter feito será um grande feito já, um grande feito, incalculável. Se essas 6 pessoas aqui, essa semana, se comprometerem aí no sacerdote, para o seu sacerdote falar os seus pecados. E sem rodeios, eu vou falar aqui como, né? Pegando o livro nosso livro de meditação, como você tem que fazer isso, né? Sem rodeios, sem superstição, sem nada. Primeiro, eu já falei aqui, né, sobre o exame de consciência, porque eu confessar com o sacerdote, aí você fala, por que eu vou confessar com ele se eu posso me confessar com Deus? Mas a confissão com Deus, ela é anterior e necessária à confissão com o sacerdote. Você vai confessar com o sacerdote para ele te dar o sacramento. Não importa, o padre é um doido, o padre é mais pecador do que eu. Ok, mas você não tem a mão ungida para te dar o sacramento. Você vai lá para ele te dar o sacramento. Acabou, entendeu? Nem pensa nisso, porque senão você vai ter que se confessar disso também. Então nem pensa nisso. Então, primeira coisa, exame de consciência. Você primeiro se confessa para Deus, para depois se confessar com Ele. É anterior e necessário essa confissão para Deus, né? Então, ao fim de cada dia, quando fazemos o balanço das nossas obras, poderíamos dizer: tende piedade de mim, Senhor. Cada um de nós sabe o quanto precisa da misericórdia divina. E a gente sabe também que, como diz a Escritura, Senhor, Tu não desprezarás um coração contrito e humilhado. Então, não tenha medo se na hora desse exame de consciência você achar que você é ruim mesmo, que você fez coisas ruins, que você está sendo humilhado. Ótimo, Deus não desprezará o seu coração contrito e humilhado. E você vai ver que força isso tem. Quem tem costume de se confessar sabe como você sai diferente de uma confissão. Então, o Senhor só nos pede que reconheçamos humildemente as nossas culpas. Não nos confessamos para pedir àquele que está no lugar de Deus que nos compreenda e nos reanime. Vamos antes para pedir perdão. Por isso, a acusação dos pecados não consiste simplesmente em declará-los, em fazer um relato histórico das nossas faltas, mas em acusar-nos delas. Eu me acuso direto. Beleza? O João falou leve, exatamente. Quem disser da confissão. É igualmente uma acusação dolorida de coisas que desejaríamos que nunca tivessem acontecido, e em que não tem cabimento as desculpas com o fim de dissimularmos as nossas faltas ou diminuirmos a responsabilidade pessoal, né? Então aqui que está o grande ponto. Fique aqui comigo, vamos lá. Senhor, pela vossa imensa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me por inteiro do meu delito e purificai-me do meu pecado. É isso que a gente vai pedir. E aí como que a gente vai pedir concretamente aqui na nossa vida, né? Então, São José Maria Escrivá, ele fala, né, que é o fundador do Opus Dei, ele falava, aconselhava com critério simples e prático que as pessoas nas confissões, né, fossem concisas, concretas, claras e completas. A gente vai entender o que é cada uma dessas coisas, concisas, concretas, claras e completas. E aí o Padre Francisco já falou aqui, né, a gente tem que abandonar essa vontade de dissimularmos, querem diminuir a nossa responsabilidade pessoal. Então, poucas palavras já ajudam nisso. Querer falar demais, né? Chegar lá, é o primeiro ponto, conciso. Sem muitas palavras. Querer falar demais vai te levar à tentação de querer te justificar, né? Então, é claro e direto. Fala, meu Deus, padre, né? Eu confesso que eu faltei à missa porque eu estava com preguiça na semana passada. Pronto. Para você não querer a tentação de falar, não, eu faltei porque eu estava lá em casa, aí fiquei, eu tinha que fazer isso, eu tinha que lavar a louça, aí chegou minha tia, aí quando eu vi já era 10 para as 7, a missa era 7 horas, não tinha mais outra, não sei o que, não dava mais tempo. Esquece, você está colocando a responsabilidade para outro, só fala pouco e assuma. Faltei porque eu estava com preguiça, faltei porque não me organizei. Acabou, beleza? Então, poucas palavras, que senão vai te levar a essa tentação de tirar a tua responsabilidade. E a confissão é essa acusação clara e direta, só. Depois, confissão concreta, sem divagações, sem generalidades. O penitente indicará oportunamente a sua situação e o tempo que decorreu desde a sua última confissão, bem como as dificuldades que teve para levar uma vida cristã. Então, suas dificuldades você vai ver no exame de consciência diário, né? Tive dificuldade de rezar, me comprometi a rezar e o texto, por exemplo, não consegui. Eu não rezei o texto 2 dias na semana. Pronto, acabou.
porque procrastinei, porque deixei para depois, pronto, acabou. Declarando os seus pecados e o conjunto de circunstâncias que tenham caracterizado as suas faltas, a fim de que o confessor possa julgar, absorver e curar. Depois, confissão clara, para sermos bem entendidos, declarando a natureza precisa das faltas e manifestando a nossa própria miséria com a necessária modéstia e delicadeza. Então aqui, ó, o pecado tem nome, né? Isso, pecado tem nome e sobrenome, é isso. Então, eu traí 2 vezes, acabou. Eu tratei mal um colega de trabalho e me exaltei. 2 vezes a semana. Pronto, acabou. É isso. Clara, muito clara. Tem nome e sobrenome, né? Você vai ver os pecados, acabou. Nome e sobrenome. Me cobrem de botar nos stories uma lista, um textinho que te ajuda no exame de consciência para fazer a confissão, tá? Depois, confissão completa, íntegra, sem deixar de dizer nada por falsa vergonha, para não ficar mal diante do confessor. Como eu falei aqui no começo, não tem nada que você faça, meu filho, que seja novidade para o padre. Nada que você fale ali que seja novidade para o padre. É coisa que ele ouve sempre. Então, falar para não ficar mal diante dele, por vergonha, esquece isso, entendeu? Vai lá e fala, pronto. E lembra também de uma coisa, que o sacramento da penitência é o único tribunal onde você se acusa e você sai de lá absolvido. Só tem uma opção, você só vai sair absolvido. Tá? E quando for lá também, outra coisa, quando for se confessar, fala, claro, direto, conciso, completo, né, falando tudo. Se você esqueceu, fala, e também peço pelas coisas que eu esqueci, né, que Deus sabe. E quando o padre ele te confessar, ele vai te dar, te absolver teu pecado, ele vai te dar uma penitência. E essa penitência tem que ser simples. Por exemplo, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Sai de lá e já faz rápido, entendeu? E se o padre te der uma penitência aí que seja absurda, pede para ele, padre, você pode fazer uma permuta dessa penitência que eu não vou conseguir fazer, para que você possa fazer imediatamente. Saiu de lá, senta lá no banco da igreja, já faz a penitência para você cumprir e ser absolvido o mais rápido possível, para você ficar em estado de graça. Então, lembra que eu falei, essas forças do mal não atingem quem está em estado de graça. Quem confessa semanalmente, quem busca pelo menos estar em estado de graça, né? Luta por isso constantemente, né? Diariamente, o tempo todo. Confissão e comunhão. Aí o Ale que está aqui, né, falou que não sabia, por exemplo, que você não pode comungar sem estar confessado, né? Por quê? Porque se você não está em estado de graça, você corta a relação com a fonte da vida, com a fonte do bem, que é Deus. E você não pode, claro, estar em comunhão com Ele, né? Uma coisa não bate na outra. Se você cortou a relação com Ele, através do pecado, o salário do pecado é a morte, né, a gente falou, você não pode entrar em comunhão com Ele. Então, confessar para poder comungar, né? A confissão faz-nos participar da paixão de Cristo. E pelos seus méritos da ressurreição, sempre que recebemos este sacramento, com as devidas disposições, que eu acabei de falar, as devidas disposições estar confessado, né? Opera-se na nossa alma um renascimento para a vida da graça. Então a gente volta ao estado de graça, né? Umas vezes a intensidade do arrependimento, aqui falando sobre arrependimento, né? Então, umas vezes a intensidade do arrependimento é proporcional a uma graça maior do que aquela que o pecador tinha quando decaiu do seu pecado. Ou seja, antes de você decair no pecado e sair do estado de graça, você tinha um grau, estava num grau de graça ali. Você pecou e saiu. Dependendo do seu arrependimento, se for contrito, profundo, bem feito, você volta para um estado de graça maior do que você estava antes. Mas pode ser também que você, dependendo do seu nível de arrependimento, volte para o mesmo estado. Ou, se o teu arrependimento for fraco, você volta para um estado menor, né? Então a importância de fazer essa contrição perfeita, né, verdadeira, antes de fazer a comunhão, né? Por isso, o penitente umas vezes ressurge com maior graça do que a que tinha antes, outras com graça igual e outras, enfim, com a graça menor. E o mesmo se passa com as virtudes que dependem e resultam da graça. Essas virtudes são basicamente a fé, a esperança, a caridade. E as virtudes também cardeais, né, que são a fortaleza, temperança e por aí vai. Humildade. E aí, como eu
como a gente vem falando, o João comentou aqui, né? Que quando a gente sai da confissão, a gente sai leve, leve, leve. Quem tem essa prática sabe disso e consegue sentir isso. Então, quantas vezes as maiores graças que recebemos são as que nos chegam depois de uma confissão, depois de termos dito ao Senhor que nos comportamos mal. Jesus concede sempre o bem em troca do mal, para nos animar a ser fiéis. A confissão séria das nossas culpas deixa sempre na alma uma grande paz e uma grande alegria. A tristeza do pecado ou a falta de correspondência à graça converte-se em júbilo. Talvez os momentos de uma confissão sincera, diz o Papa Paulo VI, estejam entre os mais doces, os mais reconfortantes e os mais decisivos da vida. Então, o resumo da meditação de hoje é isso, né? Se você quer, claro que você quer, né? Melhorar a tua vida espiritual, a tua vida no trabalho, a tua vida amorosa, a tua vida de relação com as outras pessoas, e não sabe por onde começar, essa live aqui a gente viu por onde começar. Confissão. Se acusar dos pecados e sair mais leve da confissão, sem frescura, direto, conciso, sem superstição, direto, conciso, completo. Confessou, pá, fez a penitência, pronto. Busca comungar, se você tem, né, primeira comunhão. Esse é o primeiro passo. Porque, imagina, né? Como é que eu quero empreender uma vida no trabalho boa? Como é que eu quero empreender uma vida uma vida amorosa boa? Como é que eu quero empreender uma vida com minhas relações com as outras pessoas boa, se eu tô distante do sumo bem, do bem, da verdade? Até para você ganhar inteligência, essas virtudes, né? O estado de graça é o único meio, é o meio mais eficiente para você atingir isso. Porque só assim você vai tirar nós, né, que somos pecadores, temos o coração sujo, muito embaçado. E as coisas que nos chegam, quando está ali embaçado pelas nossas falhas, nossas tristezas, nossas fraquezas, nossos pecados, até que a coisa entre pelos nossos sentidos, né? Pela visão, pela audição, pelo olfato, por todos os nossos sentidos, até atingir o nosso coração, a gente conseguir compreender isso de verdade, vai passar por todas essas cascas que estão sujas ali, né? E aí é como se fosse uma lente, né? Uma lente aqui do meu óculos que está embaçada, né? Está suja, está embaçada, e eu não vou conseguir ver a coisa com clareza. E isso vai me levar a não amar outra pessoa direito, isso vai me levar a não trabalhar direito, porque eu não vou entender, compreender as coisas que eu tenho que fazer, eu vou ficar mal-humorado, me relacionar com as outras pessoas. Então, ainda mais na nossa vida espiritual mesmo, né? Então, o sacramento da confissão é isso, é limpar a lente do óculos, é limpar as cascas, as sujeiras que tem no nosso coração, para que a coisa consiga chegar com maior clareza, né? Porque quem nos sustenta, como a gente vem falando nas outras lives, né? O sopro divino nos sustenta vivo, ainda mais sustentar a nossa inteligência, né? Ele quer a suma inteligência, ele quer a suma verdade, o sumo bem. A gente não vai alcançar todas essas coisas, o bem, a verdade, a inteligência, a clareza, se a gente não estiver próximo dele. E o meio mais eficaz que a gente tem de estar próximo dele, na verdade o único meio, e é simples, é confissão e comunhão. Confissão e comunhão, tá? Então vamos encerrar aqui a nossa meditação com a oração de todos os dias. Pai, Filho e Espírito Santo, dou-te graças, meu Deus, por esses bons afetos, propósitos e inspirações que me concedeste neste tempo de meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Valeu, galera. Espero que essas 6 pessoas que ficaram por aqui me mandem notícias que foram visitar lá o sacramento da confissão, beleza? Se a gente conseguir fazer isso, já vai ser um grande feito. Um grande feito. Valeu, pessoal. Até amanhã. Quem chegou depois, assiste a live gravada, ou por aqui, ou no YouTube. Valeu, Ali. Deus abençoe nós. Reza por mim, vocês estão lembrando de rezar por mim? Acho bom. Tchau.